E como trabalhar, então, né, com o paciente com ansiedade social? A primeira coisa é uma psicoeducação sobre o seu funcionamento, como eu já comentei. Então, você precisa entender, essa aula aqui, acredito que tenha te ajudado com isso, tá? Você realmente compreender essa questão, tá, da ansiedade social. Então, você precisa entender justamente o que é a ansiedade social, como ela funciona e mantém o paciente no seu problema. Entendendo isso, você precisa psicoeducar o paciente ali com o seu funcionamento. Tá? Então, você precisa psicoeducar o paciente como ele funciona, tá? Como é o seu esquema de funcionamento, para que faça sentido para ele, porque ele fala, nossa, realmente é assim que eu funciono, realmente é assim mesmo que eu acabo me mantendo no meu problema. Então, ele percebendo o seu ciclo de manutenção da dor, ele percebendo o seu esquema de funcionamento, vamos colocar assim, seu esquema de funcionamento mal adaptativo, ele vai estar mais disposto a mudar e você vai conseguir mostrar para ele também onde nesse esquema de funcionamento, onde nesse ciclo de manutenção da dor, vocês vão entrar para ajudar aquele paciente. Isso dá uma esperança significativa ali para o paciente, e mostra que você tem um certo conhecimento ali do assunto e tudo mais, e motiva ainda mais o paciente para realizar as mudanças necessárias. A segunda coisa que você tem que fazer é justamente contrastar com as metas da vida do paciente, como eu comentei. Então, mostrar, olha, você está se comportando dessa maneira, este é seu esquema de funcionamento atual, estas são as suas metas de vida. Você acredita que este esquema de funcionamento atual está te levando mais próximo dessas metas de vida? Ou está te deixando mais distante? Ou está te deixando aí no 0 a 0? O que você acredita nisso? Então, fazer esse contraste é muito importante para ele perceber, mais uma vez, que é necessário mudar, tá? Que é necessário realizar mudanças significativas se ele quer atingir isso. Então, é um jeito de motivar ainda mais o paciente para mudar. Outra coisa é identificar as situações sociais que incomodam ele. Então, ele está mesmo todas as situações sociais que incomodam esse paciente, tá? A gente pode simplesmente perguntar ali para ele, quais situações e tudo mais. Algumas vezes ele não vai saber o que incomoda. Como eu falei, o negócio do telefone. O negócio do telefone é uma coisa que não é tão perceptível para muitas pessoas. Eu evito fazer ligações para fazer pedidos e coisas nesse sentido. Então, uma maneira de fazer isso é dar de tarefa de casa, de plano de ação para o paciente, por exemplo, dele notar na próxima semana ou nas próximas semanas tudo, tá? Então, dele perceber todos os eventos, ele acaba tendo um pensamento de, opa, não vou fazer isso, ou peço para alguém fazer para mim, ou evito fazer por completo, ou faço só que com grande sofrimento emocional. Então, fazer com que ele lixe todas as situações aí sociais que acabam incomodando ele e que fazem muitas vezes ele agir de uma maneira disfuncional que acaba mantendo ele no problema. Depois que a gente identificou as situações, cada uma delas, a gente vai identificar então o ciclo de manutenção de cada uma das situações. Porque a gente precisa saber quais pensamentos ele tem, o que ele acha que vai acontecer, o que ele pensa sobre a situação, tá? E aí pode ter uma certa dificuldade, levar um tempo para isso, porque o primeiro paciente precisa entender o que é um pensamento automático, como identificar esses pensamentos, né? Tudo mais. Mas ele precisa basicamente, então, você precisa descobrir com ele os pensamentos envolvidos com cada uma das situações e os comportamentos envolvidos. Como ele age em frente a cada uma dessas situações. Seja uma evitação, uso de um comportamento de segurança, como comentei. Faz uso de medicação para poder fazer a apresentação na faculdade. Toma Propanolol, né? Propanolol, toma Rivotril, tá? Ou Propofol, Propanolol, né? Você sempre confunde os dois, é difícil isso. Outra coisa, depois que a gente fez isso, então a gente ficou aí o ciclo de manutenção de cada situação, a gente vai então desenvolver uma hierarquia de exposições. Então a gente vai pegar todas essas situações que ele teme e tudo mais, que a gente já tem aí os pensamentos, os comportamentos e tudo mais, tá? E a gente vai aí desenvolver uma hierarquia de exposições. Tá? Então a gente vai desenvolver uma hierarquia de exposições. O que é isso? É uma lista
de todas as exposições que a gente vai fazer com aquele paciente, da mais terrível de todas até a mais simples, a que causa uma ansiedade, mas não uma ansiedade assim insuportável para o paciente, tá? Então a gente vai fazer essa hierarquia. Depois, então, a gente vai fazer uma preparação de experimentos comportamentais e exposições. Então, a gente vai preparar o paciente para cada uma dessas exposições, para entender as possibilidades de poder dar certo, de poder dar errado, o que seria dar certo, o que seria dar errado, como ele vai reagir em cada situação, o que ele tem que fazer durante, depois, antes, enfim, todas essas questões. A gente vai então realizar esses experimentos comportamentais, essas exposições, e a gente vai então escrever as conclusões. A gente vai escrever essas conclusões, vai realizar adaptações quando forem necessárias e a gente vai reforçar os ganhos aí que o paciente teve também a cada um dos experimentos comportamentais, a cada uma das exposições que ele fizer, tá? E durante esse processo a gente vai notando pensamentos surgindo, novos obstáculos aparecendo também. E a gente vai lidando com esses novos pensamentos, com esses novos obstáculos, e aí vai sendo o processo. Então, de uma forma geral, tá? Não sendo específico, porque tem outras coisas que a gente vai trabalhando e tudo mais, é assim que a gente trabalha com o paciente com ansiedade social, tá? É assim que nós trabalhamos com paciente de ansiedade social. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.